Situações de violência estão cada vez mais presentes nas nossas vidas, né, Kelly? Um assalto, um acidente de trânsito, e quem passa por elas pode ficar com traumas. Mas o medo não é apenas negativo, Yara. Pode ser entendido como uma reação natural diante de situações desconhecidas ou que já conhecemos e aprendemos que são perigosas. Do que você tem medo? Medo de ser traída, por exemplo. De assalto, acho que eu tenho medo. Eu tenho claustrofobia. Medo de altura eu tenho, sim. E esses medos alteram a rotina. Não estou conseguindo dormir à noite, penso muito nela. No caso de Tiago, o medo surgiu depois de um acidente. Ele estava em uma moto com a noiva Flaviana quando foram atingidos por um carro. A estudante ficou presa embaixo do veículo e foi arrastada por mais de 1 quilômetro. E ele não pensa em outra coisa. Eu preciso do meu serviço, sabe? Só que quando eu pego a moto, eu começo a lembrar o acidente. Essa mulher, que prefere não se identificar, tem medo da noite. Tenho medo de andar na rua, eu tenho medo, até mesmo com companhia. Isso eu saio mais durante o dia e também prestando atenção em tudo. Mas depois de um assalto, o pavor piorou. O meu filho estava chegando, acabou de entrar no portão e foi rendido, né? Ele e a namorada por 5, né, rapazes e armados. Então, para mim, isso aí piorou muito mais, né? Assusto com a campainha tocando, o telefone que toca. Casos em que o medo toma conta da rotina e que pode virar um transtorno ainda maior. Então, diante de situações traumatizantes, elas podem sim evoluir para um quadro mais grave, que seriam aí as fobias. Dentro das classificações, a fobia social, a fobia específica, né, e agora a fobia, e também os transtornos, que chegam a ser até mais comuns, como o transtorno do pânico. Mas não precisa se apavorar. Sentir medo é uma coisa normal, faz parte da nossa natureza. Basta saber controlar. Em alguns casos, o medo pode ser até um aliado. O medo ele pode nos livrar de situações de risco. Eu acho que a partir do momento que o medo começa a intervir no funcionamento da pessoa, começa a atrapalhar a vida social, a vida de trabalho, a vida familiar, a vida amorosa, aí então você está diante de uma situação que não corresponde ao instinto de vida, né? Mas é alguma coisa que precisa ser explorada, precisa ser entendida, para poder cuidar dessa pessoa. Deixa a gente alerta, deixa a gente com energia, com prontidão. Acho que ninguém é autossuficiente para dizer, eu não tenho medo de nada, né? Se você vai fazer algo, você tem que pensar se vai dar certo, então por isso que tem que existir o medo. Sentir medo é natural, como vimos na reportagem. É preciso existir um equilíbrio para que esse sentimento não atrapalhe o nosso dia a dia. O repórter Rodrigo Garavini está em Araraquara com uma psicóloga. Garavini, agora sentir medo o tempo todo pode trazer problemas de saúde. Pode sim, Kelly. Olha, o medo pode gerar quadros com crises frequentes. Agora, Ana Maria, como vimos em reportagem, o medo pode causar fobias, traumas e até a síndrome do pânico. Quais as melhores formas de tratamento para isso tudo? Olha, num primeiro momento seria estar aliviando os sintomas, né? Então, por isso que é importante o medicamento. Então, ele se sente mais aliviado, é muito angustiante sentir medo. Num segundo momento, seria interessante o indivíduo ir para uma psicoterapia para que ele reflita sobre esse medo, qual é o sentimento que está levando a isso e que está levando ele a se comportar daquela forma, para que ele possa desenvolver um controle. E como que um simples medo pode gerar, por exemplo, uma síndrome do pânico? Olha, ela pode gerar porque pode haver uma intensidade muito alta, com uma frequência também muito alta e, como eu já coloquei, é extremamente angustiante e isso vai desencadeando uma série de reações físicas, como batimento cardíaco, sudorese intensa,
pânico, temor, que realmente o indivíduo ele se sente extremamente ameaçado e ele tem uma sensação iminente até de morte. E como explicar às pessoas que sentem medo de algumas coisas que ainda não passaram? Olha, existem dois tipos de medo, tá? São medos que advêm, né, de ameaças concretas, reais, e outras imaginárias que está relacionado ao psicológico daquele indivíduo. Então, dependendo do desenvolvimento psicológico desse indivíduo, ele pode estar associando alguns objetos que ele teme ao seu problema e conflito. Ok, nós vamos até o estúdio, onde o pessoal tem perguntas dos telespectadores também. Olha, a Penha, ela mora em Descalvado e ela disse que no ano retrasado as filhas sofreram um acidente de trânsito. Uma, a que sobreviveu, estuda numa universidade, sabe toda a matéria, mas quando vai fazer a prova esquece tudo. Então ela quer saber se isso tem a ver com o trauma. Olha, pode estar relacionado sim, né? Porque realmente houve uma situação extremamente adversa. Ela pode estar com a intensidade do seu medo aí aumentada, né? E ela pode estar não sabendo controlar e desenvolvendo isso em outras situações que não estão relacionados ao que ela passou, que foi o acidente, mas que está muito presente ainda, está gerando muito conflito, muita angústia, e ela transporta para uma situação de prova que não deixa de ser uma situação avaliativa, ameaçadora. Então, pode estar relacionado sim, e é importante que isso seja verificado. A Eleite de Matão pergunta o seguinte: com a divulgação em massa sobre aquecimento global, ela ficou um pouco estressada. Toda vez que o assunto aparece, ela se sente sufocada, com medo de morrer, com falta de ar. E agora, com a aproximação do verão, ela está preocupada. Isso é uma fobia? Olha, isso é um sentimento, assim, de medo em relação a uma realidade, né? Mas que precisa ser controlado e que ela precisaria realmente estar ou sozinha, tentando rever esse medo, ou então ela precisaria buscar uma ajuda, porque realmente é uma situação ameaçadora. Tá ok, então. Muito obrigado pela sua participação. Rodrigo Garavini, de Araraquara. Obrigada, Rodrigo. Começa amanhã o